caros seguidores, amigos, obrigado por mais uma vez estarem seguindo o nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante que não só diz respeito aos contribuintes estabelecidos no estado de Goiás, mas também em todos os contribuintes estabelecidos no território nacional. Trata-se da competência legislativa da Assembleia Legislativa ratificar ou regulamentar os benefícios ou regras que dispõem sobre substituição tributária por meio de lei ou simplesmente por meio de ratificação do governo dos estados por meio de decreto estadual. Bom, todos vocês sabem, ou quem não sabe, vão tomar conhecimento agora. Todos os benefícios fiscais, as normas que dispõem sobre substituição tributária são regidas no estado de Goiás por meio de uma simples ratificação por meio de decreto estadual. Isso tem ocorrido desde o regulamento do ICMS, por meio do decreto 4852 de 97, até mesmo antes pelo decreto 3745 de 91. Desde então, nunca houve uma lei ordinária estadual ratificando um convênio dispondo sobre benefício fiscal ou sobre substituição tributária. Então, a praxe sempre tem sido esta: implementar as regras de substituição tributária e a ratificação de benefícios fiscais por meio de decreto estadual. Não raras vezes, evidentemente, o Estado de Goiás, através da Assembleia Legislativa, editaram várias leis estaduais disciplinando incentivos fiscais, como são os incentivos relacionados no artigo 6º, artigo 8º e artigo 11, todos do anexo 9º do regulamento, a sua grande maioria disciplinados por decretos, por leis ordinárias e regulamentadas por decretos. É o caso da Lei 13.194, 13.453, 12.462 e etc., que trazem aí os principais incentivos fiscais concedidos por leis ordinárias, as quais foram regulamentadas agora, vamos dizer assim, ratificadas, por ocasião da publicação da Lei Complementar 160 e do Convênio 190. Ponto. Bom, agora recentemente, a Assembleia Legislativa, através do seu presidente Lissauer Vieira, editou o Decreto Legislativo 570. E nesse Decreto Legislativo 570, de 15 de dezembro de 2020, ele estabelece o seguinte: fica aprovado o Convênio ICMS 72 de 2020. E qual é o fundamento de validade para sua ratificação, vamos dizer assim? O que disciplina o artigo 11, inciso 9 da Constituição do Estado de Goiás. E o que diz o artigo 11, inciso 9 da Constituição do Estado de Goiás? Que compete exclusivamente à Assembleia Legislativa apreciar convênios ou acordos firmados pelo Estado. Bom, é e não é, em parte. De fato, é competência da Assembleia Legislativa tratar ou dispor sobre benefícios fiscais concedidos por convênio, assim como ratificar ou disciplinar as regras de substituição tributária. E isso tem sido, esta regra interpretativa, ela decorre da orientação jurisprudencial firmada tanto pelo Supremo Tribunal Federal como também pelo STJ, o Superior Tribunal de Justiça. E aí eu quero trazer à baila alguns precedentes para que vocês tomem conhecimento. No caso do Supremo Tribunal Federal, quando foi provocado através da ADI 5929 do Distrito Federal, na Constituição ou na Lei Orgânica do Distrito Federal estabelece lá, no artigo 185, parágrafo 6º, que as deliberações tomadas nos termos do parágrafo 5º, inciso 7º, no tocante a convênios de natureza autorizativa, serão estabelecidos sob condições determinadas
de limites de prazo e valor e somente produzirão efeito no Distrito Federal após sua homologação pela Câmara Legislativa. Pois bem, essa matéria chegou ao Supremo Tribunal Federal e o Supremo Tribunal Federal fixou o entendimento de que, para a ratificação de convênios, é necessária a edição de lei ordinária e não de decreto legislativo, que é o caso similar do que acontece no estado de Goiás. E aí podemos citar como exemplo o agravo em recurso especial número 1.516.171 de São Paulo, o ARESP 1516171, e lá um precedente incrível, muito interessante para que vocês possam dar uma lida. Ela estabelece o seguinte: na espécie, a pretensão anulatória da recorrente se origina, sobretudo, da ausência de lei, em sentido formal e material, a possibilitar as exigências contidas no auto de infração, amparadas apenas por decreto e portaria, uma vez que a matéria aprovada no Convênio 110 não foi incorporada ao ordenamento paulista mediante lei. O Supremo Tribunal Federal, sobre esse tema, já consagrou a jurisprudência acerca da necessidade de regulamentação legal do convênio. Ele cita vários precedentes do Supremo Tribunal Federal. E também destaca que a questão já se acha devidamente equacionada pelo STJ, conforme uma série de precedentes, inclusive em recurso repetitivo. Portanto, se o tema da legalidade tributária ficasse restrito ao superior nível de constitucional, ocorreria que praticamente nenhuma questão justributária poderá cursar nesta corte, ou seja, no STJ, porque a matéria em causa sempre repercute, inevitavelmente, aquela área jurídica protetora do contribuinte e, portanto, sempre pertenceria indubitavelmente ao STF a competência para seu julgamento. Como a matéria já está pacificada no âmbito do Supremo Tribunal Federal sobre a necessidade de ratificação de incentivos fiscais ou de normas que dispõem sobre substituição tributária por lei ordinária, daí surge a grande indagação: como é que ficam os nossos benefícios fiscais? Como é que fica a segurança jurídica de nossos incentivos fiscais? Que, na sua grande maioria, são criados por convênios e são introduzidos em nosso ordenamento jurídico simplesmente por decreto estadual. E pior, as normas relacionadas à substituição tributária impondo obrigações entre contribuintes simplesmente por ratificações de convênio em âmbito nacional. Esse é um grave problema que certamente será objeto de discussão nos tribunais estaduais. Já tem começado algumas discussões nesse nível sobre a imputação de obrigação tributária por decreto estadual que ratifica obrigações firmadas no âmbito do CONFAS. Esta é uma realidade jurídica que nós vamos ter que enfrentar, especialmente os estados, por não terem observado esta exigência que é a mais fundamental do capítulo das garantias constitucionais ao poder de tributar, que é o direito do contribuinte, de se submeter à obrigação tributária apenas por força de lei. Portanto, obrigado por nos acompanhar no nosso canal, por estarem presentes e por nos darem esta honra, essa oportunidade de poder tratar desse assunto tão importante, que é a observância ao princípio da reserva de lei para fins de cumprimento de obrigação tributária. Obrigado e até a próxima.